que foi a missa dos 50 anos, vida e obra de Dom Silota. Obrigado a todos, talvez que dizer que eu vim testemunhar. Vim testemunhar aquilo que eu testemunhei antes, porque a 11 de agosto de 1974 eu assisti à ordenação de Dom Francisco João Silota. Em Nhanja é Silota, ou significa, é uma abreviatura de dizer Infa Silota, quer dizer que a morte não se sonha. Esse é o apelido lá na nossa terra. Então, vim testemunhar, porque estou a dizer, há 50 anos também testemunhei, mas antes disso conheci, eu era bem miúdo mesmo, o seminarista Francisco João, que se chamava na altura, esse nome de Silota não existia. Então, ele sempre que vinha do seminário passava como as boas regras mandavam, não é? Passava a visitar aqueles que eram pessoas gentílicas lá da nossa terra. O meu pai era enfermeiro, então a pessoa que passou o atestado na altura para se entrar na escola precisava de atestado de saúde. O meu pai passou o atestado para ele. Então, é esta a questão, por isso viemos testemunhar. Ele chegou aqui em 1988, eu já cá estava, por isso eu sou um pouco mais antigo que a diocese, mas trabalhamos muito juntos. Enquanto ele na comissão, na conferência episcopal era responsável por juventude e família, nós iniciamos aquilo que nós podemos chamar hoje as Jornadas Nacionais de Juventude em Moçambique. Nós iniciamos, eu iniciei com Dom Francisco aqui, por isso vim testemunhar. Olhando aqui a carta que foi falada sempre nas mensagens, em que ele, quando foi ordenado como padre, é que ele cessou essa diocese, foi a mesma carta que ele deu aos fiéis nessa diocese. Hoje repetiu mais, de João 1 a 14. O verbo era Deus, estava com Deus e encarnou-se entre nós. Essa mensagem, como que os irmãos acatam isso? É sempre a mesma, continua viva. Posso lhe revelar aqui, ninguém escreveu, ninguém falou sobre isso. Se lembrar, bom, talvez não se lembre ou se lembrar, agosto de 1964 era depois do 25 de abril. Depois dele ordenado, ainda ficou na aldeia dele, porque era aquele tempo de incerteza de tudo, mas sempre ele a pensar em Deus. Quer dizer, no mesmo ano foi ordenado, ou seja, na nossa aldeia lá na Angone, ele, primeiro ordenado foi o Padre João de Deus Canteza, que agora vai ser martirizado, vai ser declarado mártir. Depois foram ordenados mesmo Dom Francisco João e um outro que já falecido, não é? Que, então foram ordenados no mesmo ano. Mas está a ver que era um ano de turbulência. Ele ainda ficou algum tempo na aldeia, depois disso foi ficar para o Malawi. Em 1965, no dia 25 de junho, ele pedalou na bicicleta durante 40 quilômetros de Dedza para a vila do Longo agora, né, que era a Vila Coutinho, só para vir testemunhar essa independência. E só depois disso é que teve que, porque já com todas as indefinições, depois disso é que foi para a Inglaterra, para a Alemanha e para todas as outras coisas. Mas sempre na linha de Deus, nunca abandonou essa linha. Independentemente lá da Nhazônia, ou se foi preso, esteve aqui, tudo isso, ele nunca abandonou aquilo que é Deus e vai nos transmitindo isso para todos nós.
abençoe. Olhando o percurso de 12 Ilota não foi tão fácil. No momento de tensão, de guerra, naquele tempo, colonialismo, que mesmo as igrejas não foram bem vistas, mas ele suportou com aquela dureza que havia naquela altura. Doutor Ferrão, como mais antigo na diocese, creio que tens muita informação sobre 12 Ilota quando esteve em Nhazônia. Como que foi, naquele tempo? Bom, talvez antes da Nhazônia, há coisas de fato não se dizem, não? Mas podem escrever. Hoje há uns que dizem que somos antigos combatentes e não sei o quê, mas quando ele estava em Londres, como estudante, havia um dia que aqueles seminaristas eram o dia de folga. Esse dia ele fazia, né, atividade para Frelimo. Ele recebeu em Londres como Janete Mondlane e todos esses foram recebidos por ele em Londres durante a luta de libertação nacional. Né? Talvez as pessoas não saibam disso. E são esses mesmos, infelizmente, que quando ele estava na Nhazônia, carregaram até aqui como um prisioneiro. Ele e o Frei Elias estiveram juntos como prisioneiros, mas ele nunca abandonou o Deus dele. Então, Ferrão, essa missa de hoje calha no momento em que Moçambique ontem abriu-se campanha eleitoral. Estão lançados 3, 4 candidatos que vão lá disputando na presidência. Os fiéis que estavam aqui na igreja, muitos deles já se separaram e a cada um está no seu partido. O que tem por dizer? Como cristão? Como cristão, lembre-se da encíclica que está lá bem clara. Qualquer cristão deve ser político para o bem da sociedade. Então, cada um no seu partido que faça o máximo e o melhor para nós sermos bem governados. Nós queremos ser bem governados. Aquele que nos governar bem, esse merece a bênção de todos nós.